Maio de 1968. O movimento na França, iniciado por estudantes universitários, torna-se ícone de uma época em razão da demonstração de força da juventude. A guerra no Vietnã, a ampliação dos direitos civis e a liberação sexual estavam na agenda dos jovens estudantes. Os protestos estavam igualmente ligados aos acontecimentos do pós-guerra e com a Guerra Fria. Pegando carona no movimento estudantil, operários cruzaram os braços exigindo melhores condições de trabalho. Paris transformou-se em palco de confrontos entre policiais e manifestantes. Essa insurreição popular durante o governo do presidente Charles de Gaulle foi um dos mais importantes do século XX, superando barreiras étnicas, culturais, de idade e de classe. O movimento de maio de 1968 em Paris influenciou diversos países, assim como um grupo de jovens de Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Palavras de ordem importadas da França como "Parem o mundo, eu quero descer" e "É proibido proibir" eram repetidas entre a juventude brasileira. Uma comunidade hippie se instala em Nova Friburgo no final da década de 60 do século XX. Assim como os outros grupos da contracultura, o movimento hippie tem os seus primeiros registros nos Estados Unidos entre os anos 50 e 60 do século passado. A contracultura designava um conjunto de manifestações culturais que se opunha à cultura vigente. Os precursores dos hippies foram os beatniks, formados em sua maioria por boêmios como Jack Kerouac, William Burroughs e Allen Ginsberg, que nos anos 50 criaram um novo estilo de contestação. Já os hippies eram, em sua maioria, jovens de classes médias e altas dos centros urbanos. Adotavam a vida em comunidade, fugindo das regras de comportamento vigente e buscavam a construção de uma sociedade alternativa. A liberdade, o psicodelismo e o pacifismo eram os seus paradigmas. Não importa, já chegou a idade. No final dos anos 60, mesmo sendo pai proprietário de um dos maiores hotéis da cidade, o Hotel Sanssouci, Cal Koller, conhecido como Carlinhos, se muda para o sítio Quiabos da família, vendendo os produtos de sua lavoura. O sítio Quiabos era localizado em Vargem Alta, no distrito de São Pedro da Serra. Com o tempo, foram chegando outros adeptos da filosofia hippie e se instalando nas 3 casas de colonos do sítio. Eram aproximadamente 70 e formavam uma das primeiras comunidades hippies no Brasil. Todo esse acontecimento deu origem a um filme que se tornou um cult na historiografia do cinema nacional, Geração Bendita. Um dos hippies era o friburguense Carlos Roberto Bini, que havia abandonado a carreira de advogado para viver no sítio Quiabos. Bini, que já havia filmado 2 curtas-metragens, Cristo Afogado e Erotismo, começou a fazer registros filmando a comunidade. A partir dessa iniciativa, Koller teve a ideia de produzir um longa-metragem. O roteiro é autobiográfico da vida de Carlos Bini, contando a história de um advogado que resolve abandonar a profissão e se tornar um hippie. O protagonista vive um romance proibido com uma moça de classe média e de família tradicional que estava noiva. Com muita dose de humor, os hippies são perseguidos pelas insistentes catequeses de um pastor da Igreja Batista. A produção do filme é de Cal Koller e de Carlos Duade, e a direção de Carlos Bini.
O francês Fritz Meudy Lucien Mélanger, ex-assistente do cineasta Claude Deluc, foi contratado como diretor de fotografia. Quem vai nos contar mais sobre essa história é o professor Renato Cortes Teixeira, que teve participação no filme.